Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2023. Iremos hoje falar a respeito de um assunto que vem ganhando uma dimensão muito grande nas redes sociais, no meio familiar, nas escolas, nas universidades, no setor de segurança, no setor de saúde, no setor da educação. Ou seja, iremos falar hoje dos ataques, das ameaças de invasões das escolas. É um assunto, portanto, muito complexo, muito desafiador. E pode ser que ao longo da nossa conversa eu possa ter saído do nosso eixo temático das nossas discussões. Mas vejo a necessidade de dar a minha contribuição, não como resposta, como solução, mas no sentido de suscitar o exercício do pensar, o exercício da reflexão, porque estamos diante de um grave acontecimento que exige várias mãos, vários olhares, a contribuição de várias áreas do saber, do conhecimento, para apontar os rumos, as saídas possíveis. Eu intitulei essa nossa conversa como o esboço para uma explicação à falta do simbólico e os ataques às escolas. Uma introdução ao realmicídio. Antes, porém, eu quero compartilhar alguns dados do Ministério da Justiça nesse momento em que as autoridades estão tentando agir para conter o pior. Principalmente no dia de hoje, 20 de abril, onde se anunciaram nas redes sociais um ataque maciço. Então, o trabalho da justiça, das forças policiais, tem o seguinte registro: 225 presos, 1.224 investigações, 694 adolescentes intimados, 155 operações de busca e apreensão, 756 remoções ou suspensões de perfis, 1.595 boletins de ocorrência, 7.473 denúncias. Realmente é uma situação que nós podemos dizer uma espécie de pandemia, né? Como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, significa dizer que já não bebemos no mesmo rio? Significa dizer que já não habitamos os mesmos espaços, ainda que vizinhos uns dos outros? Então, isso significa dizer que há entre nós realmente quem não seja mais um de nós? Diante do calor dos acontecimentos, eu estou me referindo às invasões, às ameaças às escolas, podemos afirmar que tais atos
que foram cometidos, pensados, em grande parte por adolescentes, alunos do ensino fundamental, 10, 11, 12, 13 anos. Podemos dizer que esses fatos se referem à natureza da rebeldia dessa fase de adolescência? Será que é isso? Será que nós estamos diante de uma situação provocada pela cultura do ódio e da intolerância que foi disseminado ao longo dos anos no Brasil e que também não se limita ao Brasil, mas grande parte do mundo? Será que essa onda de ataque, elas são resultado do despertar das chamadas células nazistas que se espalha pelo Brasil? Tudo é parte do tudo, que constitui o tudo do qual todos nós nos alimentamos. E não sabemos agora como vomitar. Então, primeiramente, a minha solidariedade aos familiares das vítimas, a minha solidariedade aos professores que sofrem ameaças diárias, ameaças verbais e às vezes também ameaça física. A minha solidariedade a todos aqueles que estão trabalhando na segurança, tentando manter o funcionamento das escolas no dia de hoje. Bem, no meu esforço de fala, eu vou apontar para uma coisa, para uma constatação, uma observação empírica, que eu estou chamando de o realmicídio. Isso mesmo, a morte da realidade. Entendendo esta realidade que eu estou me referindo aqui, como produto da cultura, como produto da sociedade, como produto da civilização, como resultado das projeções e subjetivação do sujeito. Mas quando eu falo aqui em morte da realidade, eu também quero me referir, de igual modo, ao desenraizamento do sujeito desmembrado da cultura local, das tradições locais. E sendo esse sujeito desenraizado da sua cultura, da sua sociedade, esse sujeito, portanto, que não tem raiz, ele se encontra desidratado, desnutrido. E por que não dizer que isso também tem como consequência, que eu vou chamar aqui, da desantologia do sujeito. Isto é, o sujeito mesmo estando em condições mentais e cognitiva intacta, esse sujeito ainda assim perdeu o vínculo com o seu entorno. Esse sujeito perdeu o vínculo consigo mesmo. Esse desenraizamento do sujeito, cujas consequências vai desde o desconhecimento dos espaços físicos, onde é que fica a padaria, onde é que fica a farmácia, como também o desconhecimento do próprio quarto de dormir desse sujeito, bem como o desconhecimento do próprio corpo físico. Corpo este, lugar onde está acontecendo as chamadas automutilações. Esse desenraizamento do sujeito provoca, inclusive, o desconhecimento da necessidade de tomar água, de beber água. Pergunte, senhores pais. Observe se seus filhos bebem água com regularidade.
Pergunte, senhores professores, se seus alunos bebem água com regularidade, que vocês vão constatar o que eu estou me referindo aqui. Muito bem. O que estaria provocando esse realmicídio? Essa morte da realidade? O que estaria provocando o desenraizamento do sujeito? Bem, eu parto do seguinte: está em voga em nossa sociedade a busca pelo conforto, pelo prazer. Essa busca pelo conforto a qualquer custo, como se a vida fosse conforto. A vida é espinhosa, a vida é luta, é combate, que os fracos abate, como diria o nosso poeta Gonçalves Dias. Essa tendência da busca pelo conforto também está resultando em uma atitude por parte dos pais, dos professores, dos autores de contos infantis, naquilo que eu vou chamar do adoçamento, de tentar fazer um colorido, maquiar a realidade. Então, esse adoçamento, essa atitude de adocicar, não é à toa que as crianças hoje estão se habituando, tendo o hábito alimentar do consumo do açúcar. Isso não está desligado do que eu estou falando aqui, mas também isso está presente quando os pais, eles e os autores, os professores alteram as narrativas dos contos infantis, daquela parte, daquela cena que eles consideram cruéis, que eles consideram assombrosa, e que por isso, para poupar os seus filhos, para poupar os seus leitores, os seus alunos, eles alteram isso aí. Então esse é um ponto que a gente tem que ficar atento sobre isso aí. O outro ponto é o nosso adoecimento, da nossa imersão nas redes sociais. Passamos grande parte das nossas vidas imerso nas redes sociais, no chamado mundo virtual, a partir da internet, a partir dos games. E tal imersão neste mundo virtual nos afasta do mundo real. Então nós vivemos uma espécie de afogamento nas águas profundas e que nos levam ao encantamento da própria imagem. Então tem aqui algo da natureza narcísica. Portanto, a nossa geração, os nossos jovens, nossos filhos, está pagando muito caro, com a própria vida, o preço de estar nesse tipo de conexão, esse tipo de imersão. E aí você pode estar se perguntando, então você está fazendo uma crítica a essa geração que está conectada? Sim, eu estou fazendo um alerta. E por que eu estou fazendo um alerta? Porque os efeitos desse tipo de conexão é o apagão do sujeito, é o desligamento do sujeito, que está esquecendo até de ir ao banheiro, está esquecendo até de tomar água, de se higienizar, de fazer as tarefas domésticas ou mesmo a tarefa escolar. Aquilo que eu vou chamar do afogamento do sujeito, o apagamento do sujeito. Então, esse realmicídio, a morte da realidade, o desenraizamento do sujeito, significa, portanto, essa dificuldade, essa incapacidade de se pensar a partir da tradição, de se pensar a partir da cultura, a partir do mundo real, e de se conectar com a natureza, de ter o pé no chão. E aí você poderia estar me perguntando, bem, então há um exemplo de uma conectividade saudável? Veja, nos acostumamos à ideia de conexão ao ato de ligar um aparelho à tomada. É claro que é por aí, a ideia é por aí.
mas não se resume a isso. Podemos falar, por exemplo, um tipo de estilo de vida em que as pessoas estavam conectadas, ainda que sem a internet, o uso da internet, ou seja, essa imersão no mundo virtual como nós vemos hoje. Mas essas pessoas usavam um estilo de vida que estava conectado às energias, às vibrações do lugar, da sua comunidade. Numa época em que nas comunidades rurais, por exemplo, não havia luz elétrica, não havia televisão, só a lamparina e o rádio. Então, as pessoas na época eram aconselhadas, por exemplo, a não cantar, a não falarem no momento que estivesse socando o arroz no pilão, pisando o arroz. Porque acreditava que ao fazer isso, estaria evitando a alteração na voz. Ora, isso à primeira vista pode ser muito engraçado e muito fora da lógica. Mas se nós levarmos em conta o que diz a física, o que diz a física quântica a respeito das ondas sonoras que se deslocam no espaço e que ao se encontrar, né, os meios físicos, elas podem sofrer alteração, a gente só tem que aplaudir o estilo de vida dessas pessoas. Porque mesmo sem internet, mesmo sem o conhecimento acadêmico, eles não só estavam conectados às vibrações, às energias, eles tinham um conhecimento que só agora a gente está tendo noção a partir do que se experimenta na física, nos laboratórios da universidade. E tem mais. Esses antigos, com seus estilos de vida, eles davam uma importância muito grande à forquilha de comeira, aquela forquilha que fica no meio da casa, que sustenta a armação da casa. Então eles entendiam que esta forquilha era uma espécie de antena que captava os fluidos, as vibrações, as energias, tanto negativo quanto positivo. E que, portanto, as crianças eram desaconselhadas a não se aproximar. Porque ali poderia, inclusive, baixar uma entidade. Então, veja que essas pessoas estavam conectadas com o mundo, com outro mundo, com a energia desse mundo, com as vibrações desse mundo, sem, contudo, deixar os seus afazeres. Então, quem estava pisando arroz, continuava pisando arroz. Quem estava laxeando a lenha, continuava laxeando a lenha. Quem estava a caminhar com o pé no chão, continuava a dar seus passos no pé no chão. Em outras palavras, aqui está um bom exemplo de como se conectar aos outros mundos sem se alienar da realidade, sem se apartar da realidade. Coisas que, infelizmente, não está acontecendo com a nossa geração. Que vai, que mergulha, se afoga e não volta, perde contato com essa realidade. Portanto, o que eu estou falando aqui do realmicídio, a morte da realidade, a partir do desenraizamento do sujeito, se aproxima muito com o que os estudiosos da filosofia africana chamam de epistemicídio, o apagão do conhecimento a partir dos colonizadores. Em linhas gerais também, o meu esforço de fala aqui também, ele se enquadra naquilo que se convencionou chamar, do contexto em que nós vivemos, da necropolítica. Política a serviço da morte. Em todos os aspectos e implicações que isso possa ter.
Muito bem. Ainda falando de uma forma introdutória, essa minha fala, ela se aproxima, teoricamente, e em certo sentido, do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Quer dizer, a minha fala se aproxima. Eu não vou falar do Gustav Jung, eu não vou me adentrar ao pensamento dele. Mas, hora por outra, vai coincidir algumas coisas aqui. E, por fim, nessa parte introdutória, eu falarei em um tom provocativo, eu falarei num tom interrogativo, pois não passa pela minha cabeça ter resposta, ter solução para um problema complexo como este que nós estamos vivendo, como eu falei inicialmente. A minha intenção aqui é suscitar o exercício do pensar, contribuir de alguma forma. Pois bem, então se eu disse da minha preocupação com o adossamento da atitude dos pais para com os filhos, no sentido de evitar o assombramento e, portanto, alterando as narrativas dos contos tradicionais que veio de geração em geração contado pelos nossos avós, tataravós. Isso também presente também na atitude de autores infantis, que altera ao seu bel prazer alguma passagem que eles consideram críticas, cruéis, no sentido de poupar o seu leitor, os seus alunos, os seus filhos, do assombramento. Eles alteram essa passagem. Então, negar o bicho-papão aos filhos, por medo de que estes se assombrem, não seria o mesmo que lhe criar a expectativa de uma amamentação por resto da vida? Ou seja, impedir os filhos de trabalhar a fantasia, de trabalhar a imaginação, impedir os filhos de fazer uma passagem do simbólico para o mundo real, não é o mesmo que lhes arreganhar as condições para que estes se tornem hoje no bicho que agora nos assombra, que agora ameaça fechar as escolas, que agora ameaça alterar as nossas rotinas? Em outras palavras, o monstro que hoje corre atrás de nós não é o bicho que se ensanguenta no esforço de representar os diferentes papéis do teatro da vida? Cenas que poderiam ter sido evitadas se a criança tivesse alçado a categoria do simbólico a partir das narrativas dos mitos, por mais cruéis que estes fossem. Não teria sido este o motivo pelo qual os gregos criaram o teatro, os mitos, para neste simbolizar, representar suas tragédias, proporcionando ao espectador uma condição de abstração, de distanciamento e de promover a catarse e a compreensão, por conseguinte, da dimensão da própria tragédia? A crueldade presente nos contos de fadas, nas narrativas dos contos de fada, não é mais didática do que a crueldade feita hoje em carne viva, como estamos vendo, estamos presenciando nas desejadas e praticadas ações dos adolescentes de ataque aos seus colegas e aos professores? Tais fenômenos, como os que ocorreram na invasão à creche, em que um sujeito entrou com uma machadinha, não estaria marcando o retorno de sacrifícios tribais? Sacrifícios estes que representam, na prática, a morte da criança interior de cada um, numa época em que ser e ter criança significa alterar as configurações topográficas
da chamada área de conforto dos pais, a falta do simbólico, incluindo o de lidar com a própria raiva, a falta do simbólico para lidar com a frustração, com a dor, com as perdas, não é o solo fértil em que se prolifera, em que cresce as monstruosidades que estamos vendo hoje e as outras que poderão vir. A falta da nossa compreensão acerca do jogo arquetípicos da vida, seja no ambiente familiar em que se repete essas cenas arquetípicas, ou na sala de aula com suas tensões entre alunos e alunos, professor e aluno. Não seria este um ambiente que estaria alimentando o surgimento do comportamento de jovens, de traços de personalidades mitológicas, por desconhecermos o jogo arquetípico que se depara na cena do dia a dia? Quem tem o poder de criar as narrativas não se torna, por conseguinte, no pai da realidade? E em assim sendo, o pânico que ora está sendo instalado por esses adolescentes, com a ameaça de invadir as escolas, de fechar as escolas, não significa na prática que nós nos tornamos filhos dos nossos filhos, afogado nas assombrações que um dia lhes poupamos e hoje somos nós assombrados por eles? A excessiva exposição aos games e similares, que cada vez mais imitam as situações da vida real, em que jogadores, notadamente crianças e adolescentes, escolhem seus avatares, seus personagens, seus mitos, e até se vestindo como esses personagens, não estariam ativando, potencializando a parte do cérebro que muitos denominam como o cérebro reptiliano, o cérebro do matador, o cérebro da pessoa que está lutando pela sobrevivência, ou mata ou morre. E nessas condições em que esse cérebro está alterado pela imersão desses games, desses jogos, esses adolescentes não estariam sendo levados a se comportar mais retraidamente em relação aos demais colegas em sala de aula, alheio ao convívio social, o que lhe custaria, por conseguinte, em sala de aula, pagar pelo preço dos estereótipos usados na prática do bullying? Como diria o psiquiatra suíço Jung, há certas coisas sobre nós que só sabemos quando em contato com o outro. Quando vivemos sozinhos, estas coisas permanecem tão quietas que nós não nos damos conta de que estas coisas existem ou que estas coisas nos pertencem. Tais coisas são do campo das emoções. Quanto mais vivemos isolados, mais seremos perigosamente desconhecidos. Na mitologia grega, e aqui voltando um pouco a falar de Jung, a retomar o pensamento dele, ele diz: o bom nem sempre é belo, e o belo não é necessariamente bom. Na mitologia grega, quem era o deus que forjava todas as ferramentas usadas, inclusive pelos deuses, entre esses deuses, o todo-poderoso Zeus? Quem era esse deus que fabricava essa ferramenta, senão o deus considerado mais feio entre eles, que é o deus Hefesto? Quem foi um dos maiores compositores de música clássica, senão aquele que tinha um problema auditivo, ou seja, Beethoven?
Quem criou a teoria da relatividade, senão aquele que um dia foi um estudante considerado, no seu tempo de aluno, como um aluno desajeitado, um aluno faltoso, ou seja, Albert Einstein? Quem fabrica o mel, senão um inseto feio, que se nós víssemos pela primeira vez no caminho, nós o esmagaria, ou seja, a abelha. Não é a sala de aula, o espaço onde o desconhecido que nos habita aparece? Por isso eu costumo chamar a sala de aula da nossa caverna. A sala de aula possui odores, ruídos, estímulos visuais, tensões e disputa por espaço, o que potencializaria o surgimento dos fantasmas que nos habitam? A sala de aula não é o lugar onde ocorrem silenciosos pactos, rito de passagem, que na falta do simbólico, ofender, apagar, deletar, matar o colega, pode significar conquista não só da obtenção do reconhecimento, mas uma espécie de batismo sangrento para o mundo real? O discurso de ódio acompanhado por uma avalanche de imagem nas redes sociais, nos aplicativos, nos grupos que nós ousamos chamar de grupo de família, não estariam reforçando tal discurso? A intolerância, a cultura do cancelamento, não só virtual, mas real. Não seria isso o gatilho que faltava para disparar os ataques às escolas? Tudo que a humanidade criou até agora, da religião à ciência, da filosofia às artes, dos heróis aos bandidos, tem sido por um único motivo: nos explicar o trajeto que percorremos da vida à morte. Mas não é só isso. Criamos todos esses edifícios civilizatórios para que nos evitem a morte. A religião, por exemplo, se não nos salva dos horrores desta vida, nos promete o conforto do paraíso. Mas quando a própria religião se vê acuada no que diz respeito às suas premissas básicas, à luz das circunstâncias históricas como que nós estamos assistindo hoje. E o que seria uma religião acuada, senão uma simples mão humana a fazer, assim como as outras mãos, uso dos mesmos discursos, das mesmas armas estas que hoje nos encaminham à barbárie em sua própria defesa? O que dizer da imagem simbólica do revólver sobre a Bíblia? Voltando a nos referir aos contos infantis, desta feita para fazer uma introdução ao narcisismo, o narcisismo que é a maior ferida dos nossos tempos. Quem nunca ouviu falar na história do sapo, que foi uma festa ao céu? Festa esta que era destinada apenas aos seres alados, aos seres que tivessem asa. A ida do sapo ao céu até que foi fácil e engraçado. O espalhafatoso mesmo foi o seu retorno. Pois bem, como negar que grande parte do nosso sofrimento hoje, como negar que grande parte da nossa angústia de hoje vem, em certo sentido, da nossa condição de sapo? Numa sociedade regida pela ditadura da beleza e pelos padrões ditados por outrem, o que significa o céu hoje? Senão os espelhos, as academias de ginásticas e as clínicas de estéticas? O que significa o nosso esmagar hoje, como o sapo foi esmagado, o nosso espatifar hoje, senão o nosso sentimento de rejeição em relação ao outro? Narciso, aquele personagem da mitologia grega, se tornou sapo não só porque se afogou na água, mas porque mesmo estando e olhando para a água, não viu outra coisa senão
a sua própria imagem. O sapo, ao contrário de Narciso, mesmo habitando os ambientes aquosos, mesmo habitando os ambientes pantanosos, ainda assim consegue ver o que não é espelho. Logo, contempla tudo e todas as cores à sua volta. Por isso o sapo é belo. E no conceito de alguns, o sapo é uma espécie de príncipe adormecido. Não espere, contudo, eu dizer que aqueles que estão em oração, na fila dos que vão para os céus, sofram menos do que aqueles que estão indo para a academia, do que aqueles que estão indo para a clínica de estética, ou aqueles que estão de frente do espelho. Ali também, naquela fila dos que vão para os céus, há algo da nossa natureza narcísica. Logo, mesmo aqueles que por vaidade ou por fé já se sintam na porta do céu, há um drama do sapo. Todos nós temos em nosso corpo, se não tudo, mas aquilo que temos do sapo em nós, e pelo qual achamos o sapo feio, em nós é maior. Incluindo aquela parte do corpo que no sapo serve para que este espelhe as suas fezes. Calma, calma. Devagar com as preces, o lago fica próximo. Dá tempo até mesmo para lavar a boca. Muito obrigado.